Bem-vindo ao nosso canal. Transforme quem você é. A disciplina estoica que muda tudo em horas. Pois a transformação não exige tempo, exige decisão. Então seja livre e seja você mesmo, finalmente, completamente, sem desculpas. Essas palavras pertencem a Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escritas em suas meditações durante as campanhas militares na fronteira do Império. Marco Aurélio não escreveu para ser lido por multidões. Ele escreveu para si mesmo, como exercício diário de autodomínio e clareza mental. Em meio ao caos da guerra, da política e das traições, ele buscava um refúgio que nenhum inimigo poderia invadir, sua própria consciência. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar hoje. Sobre o poder imediato da mudança interior, sobre a capacidade humana de se transformar não ao longo de anos, mas em instantes decisivos, sobre a disciplina que os estoicos chamavam de vigilância da mente e que Jung reconhecia como o despertar da consciência. Vivemos numa cultura obcecada pela transformação gradual. Nos dizem que mudar leva tempo, que precisamos ser pacientes conosco mesmos, que a evolução é lenta. E embora exista verdade nisso em certos contextos, existe também uma mentira perigosa escondida nessa narrativa. A ideia de que somos reféns do tempo, de que nossa essência está presa em padrões imutáveis, de que precisamos esperar anos para nos tornarmos quem realmente podemos ser. Os estoicos sabiam de algo diferente. Eles compreendiam que a transformação verdadeira não acontece no tempo cronológico, mas no tempo psicológico. Não é uma questão de quantos dias se passaram, mas de quão profundamente você decidiu mudar. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar um dos maiores mestres da filosofia, ensinou que podemos nos libertar de qualquer prisão mental no exato momento em que reconhecemos que as correntes sempre estiveram apenas em nossa percepção. Pense em sua própria vida. Quantas vezes você se pegou dizendo que vai mudar, mas sempre amanhã? Quantas vezes prometeu a si mesmo que seria mais disciplinado, mais presente, mais corajoso, mas adiou essa transformação para quando as condições fossem mais favoráveis? E enquanto isso, os dias se acumulam, os anos passam, e você continua preso nos mesmos padrões, repetindo as mesmas reações, vivendo na mesma versão limitada de si mesmo. Não porque a mudança seja impossível, mas porque você ainda não tomou a decisão verdadeira de mudar. A transformação que os estoicos propunham não era um projeto de longo prazo. Era uma revolução instantânea da consciência. Era o reconhecimento imediato de que você não é seus pensamentos automáticos, não é suas reações emocionais condicionadas, não é os papéis sociais que veste todos os dias. Você é a consciência por trás disso tudo. E essa consciência tem o poder de escolher a cada instante quem você será. Imagine que você acorda amanhã e descobre que tem apenas 24 horas de vida. Como você viveria essas horas? Que versão de si mesmo você escolheria ser? Provavelmente não perderia tempo com ressentimentos, com preocupações sobre o que os outros pensam, com distrações vazias. Você viveria com intensidade, presença e autenticidade. Você seria, finalmente, você mesmo. Agora me diga, o que impede você de viver assim hoje? A resposta é nada, exceto a ilusão de que você tem tempo infinito para se tornar quem deveria ser. Os estoicos nos desafiam a viver cada dia como se fosse o último, não por pessimismo, mas por realismo radical. Porque quando você compreende a fragilidade da existência, quando reconhece que a transformação não pode ser adiada, você finalmente desperta para o poder do momento presente. Carl Jung chegou a conclusões semelhantes por um caminho diferente. Ele percebeu que a maioria das pessoas vive no modo automático, governada por padrões inconscientes herdados da família, da cultura, das experiências da infância. Esses padrões formam o que Jung chamava de persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. Mas por trás dessa máscara existe uma força vital autêntica, uma essência que busca se expressar. Jung chamava esse processo de encontro com o verdadeiro eu, de confronto com a sombra e integração da psique. E aqui está o ponto crucial. Esse despertar pode acontecer num instante. Pode acontecer numa conversa, numa crise,
numa reflexão profunda. Pode acontecer agora, enquanto você assiste a este vídeo, porque a transformação não é uma construção lenta, é um reconhecimento súbito. É o momento em que você vê, pela primeira vez, quem realmente é por trás de todas as camadas de condicionamento. E uma vez que você vê, não pode mais fingir que não sabe. A disciplina estoica de que vamos falar hoje não é sobre regras rígidas ou negação da vida. É sobre a prática diária de vigilância mental, sobre o exercício constante de escolher conscientemente seus pensamentos, suas reações, sua presença no mundo. É sobre transformar a atenção numa ferramenta de libertação. Porque quando você aprende a observar sua própria mente, quando desenvolve a capacidade de pausar antes de reagir automaticamente, você ganha algo que nenhuma circunstância externa pode tirar de você: liberdade interior. E essa liberdade, uma vez conquistada, transforma tudo. Transforma como você trabalha, como se relaciona, como enfrenta dificuldades, como experimenta a vida. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque você mudou a forma como se relaciona com elas. Então, deixe-me fazer uma pergunta que vai guiar toda essa reflexão. E se você pudesse hoje, agora, neste exato momento, decidir ser a versão mais elevada de si mesmo? Não amanhã, não no ano que vem, não quando tiver mais tempo ou menos problemas. Agora, o que seria diferente? Como você agiria? Que pensamentos você escolheria cultivar? Que reações você deixaria morrer? Os estoicos acreditavam que essa possibilidade está sempre disponível, que a transformação é uma escolha renovada a cada instante. E Jung nos mostrou que essa escolha é também um ato de coragem psicológica, porque significa deixar morrer velhas versões de nós mesmos para que algo mais verdadeiro possa nascer. Vamos explorar juntos como essa disciplina funciona, como ela pode ser praticada e como ela tem o poder de mudar completamente quem você é em questão de horas. Não porque você se tornará outra pessoa, mas porque finalmente permitirá que sua verdadeira natureza se manifeste sem obstáculos. Existe uma história antiga sobre um monge que passou décadas meditando numa caverna, buscando a iluminação. Um dia, cansado e frustrado, ele desceu a montanha e encontrou um mercador na estrada. O mercador, notando seu semblante abatido, perguntou o que o afligia. O monge respondeu: "Passei 30 anos tentando me libertar do sofrimento e ainda não consegui." O mercador sorriu e disse: "E se o problema não for o tempo que você gastou, mas o fato de que, todos esses anos, você ainda não decidiu verdadeiramente se libertar?" Essa história captura perfeitamente a armadilha em que muitos de nós caímos. Confundimos esforço com transformação. Confundimos a passagem do tempo com evolução. Acreditamos que o simples ato de esperar, de tentar, de nos esforçar eventualmente nos levará à mudança. Mas a verdade é mais radical. A transformação não acontece pelo acúmulo de tempo, mas pela intensidade da decisão. Os estoicos tinham clareza absoluta sobre isso. Sêneca escreveu extensivamente sobre como desperdiçamos nossa vida não por falta de tempo, mas por falta de atenção e propósito. Ele observava pessoas ricas que se comportavam como mendigos, sempre adiando sua própria vida, sempre vivendo em função de um futuro que nunca chega. E Sêneca perguntava: quando você finalmente começará a viver? Quando finalmente escolherá ser livre? A resposta estoica era sempre a mesma: agora. Não existe outro momento. Você não pode transformar o passado e o futuro é apenas imaginação. O único ponto de poder real é este instante. E o que você decide fazer com ele define completamente quem você é. Isso não significa que não existam processos que levam tempo, como desenvolver uma habilidade ou curar uma ferida emocional. Mas significa que a transformação fundamental, aquela que muda sua relação com a vida, acontece num lampejo de consciência. Acontece quando você finalmente decide parar de viver no piloto automático. Pense em alguém que passa anos reclamando do trabalho, mas nunca muda de emprego. Ou alguém que sabe que um relacionamento é tóxico, mas permanece nele por medo da solidão. Ou alguém que sempre diz que vai começar a cuidar da saúde, mas continua com os mesmos hábitos destrutivos. O que impede essas pessoas de mudar não é falta de conhecimento ou de recursos, é falta de decisão verdadeira. Porque decidir verdadeiramente significa aceitar as consequências.
significa deixar morrer a versão antiga de si mesmo, significa abrir mão da ilusão de controle e segurança, e isso assusta. É mais confortável viver na fantasia de que um dia você mudará, sem precisar enfrentar o desconforto de mudar hoje. Mas os estoicos nos lembram que esse conforto é falso, porque enquanto você adia sua própria vida, ela está passando. E um dia você acordará velho, cheio de arrependimentos, percebendo que nunca realmente viveu, que apenas representou um papel, seguiu um roteiro, cumpriu expectativas, mas nunca foi livre. A disciplina estoica da qual estamos falando começa com um exercício simples, mas profundamente transformador: observação da mente. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Ele se perguntava: quais pensamentos estou cultivando? Quais emoções estou alimentando? Estou reagindo automaticamente ou estou escolhendo conscientemente? Essa prática cria uma distância entre você e seus processos mentais. Você começa a perceber que não é seus pensamentos. Você é aquele que observa os pensamentos. E essa percepção é revolucionária, porque significa que você não precisa acreditar em cada pensamento que surge, não precisa obedecer a cada impulso emocional. Você pode escolher. E quando você pode escolher, você é livre. Jung descreveu esse mesmo processo em termos psicológicos. Ele dizia que a maioria das pessoas está identificada com o ego, com a personalidade consciente que construíram para navegar o mundo. Mas por trás do ego existe o que ele chamava de self, a totalidade da psique, que inclui tanto os aspectos conscientes quanto os inconscientes. O caminho da transformação é o caminho de desidentificação do ego e reconhecimento do self. É perceber que você é muito mais do que pensa ser. Mas como isso acontece na prática? Como você move da teoria para a experiência real? Através da atenção disciplinada. Os estoicos praticavam o que eles chamavam de exame diário. À noite, antes de dormir, eles revisavam o dia mentalmente. Perguntavam a si mesmos: em que momentos agi com virtude? Em que momentos fui arrastado pelas emoções? Onde perdi a serenidade? Onde poderia ter escolhido melhor? Esse não é um exercício de autocrítica ou culpa. É um exercício de consciência. Porque quando você revisa sua vida com honestidade, quando reconhece seus padrões sem julgamento, você cria a possibilidade de mudança. Você ilumina o inconsciente. E o que é consciente pode ser transformado. Imagine que você percebe que todos os dias, ao chegar em casa do trabalho, você se sente irritado e descarrega essa irritação nas pessoas que ama. No piloto automático, você simplesmente repetiria esse padrão indefinidamente. Mas com atenção disciplinada, você começa a ver o padrão. Vê que a irritação não vem das pessoas em casa, mas de algo que carrega do trabalho. Talvez seja frustração com seu chefe. Talvez seja insatisfação com sua carreira. Talvez seja exaustão por não saber dizer não. E quando você vê isso claramente, algo muda, porque agora você pode escolher. Pode escolher criar um ritual de transição entre o trabalho e a casa. Pode escolher processar suas emoções antes de entrar pela porta. Pode escolher conversar sobre o que realmente o incomoda, em vez de projetar sua frustração nos outros. Essa é a transformação em ação. Não levou anos, levou consciência. E a partir desse momento de consciência, tudo muda. Não porque suas circunstâncias mudaram, mas porque você mudou a forma como se relaciona com elas. Os estoicos chamavam isso de mudar o que está sob seu controle. Você não pode controlar o que acontece no trabalho, mas pode controlar como você processa e responde a isso. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar suas próprias reações. E quando você foca no que está sob seu controle, você descobre um poder imenso. Descobre que, na verdade, você sempre teve a chave da própria prisão. Existe uma prática estoica particularmente poderosa chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Não é pessimismo, é preparação mental. Sêneca aconselhava: imagine o pior que poderia acontecer. Imagine perder seu emprego, sua saúde, suas posses. Não para se torturar, mas para reconhecer que mesmo no pior cenário, você ainda teria a si mesmo, ainda teria sua capacidade de escolher sua atitude, ainda teria sua dignidade interior. Essa prática liberta você do medo.
Porque quando você enfrenta mentalmente seus piores temores e percebe que sobreviveria, eles perdem o poder sobre você. Você para de viver em função de evitar o sofrimento e começa a viver em função de expressar sua natureza verdadeira. E essa é a liberdade que os estoicos buscavam. Não a ausência de problemas, mas a presença da serenidade interior em qualquer circunstância. Jung descreveu algo semelhante quando falava sobre confrontar a sombra. A sombra é tudo aquilo que reprimimos, que negamos, que não queremos ver em nós mesmos. Mas quanto mais fugimos da sombra, mais poder ela tem sobre nós. Ela se manifesta em projeções, em reações desproporcionais, em comportamentos autodestrutivos. O caminho da transformação passa necessariamente por olhar para a sombra, por reconhecer que você não é apenas luz, que existe raiva, inveja, egoísmo, medo. E está tudo bem, porque quando você reconhece esses aspectos sem julgamento, quando os integra conscientemente, eles param de controlar você inconscientemente. Você se torna inteiro, e a pessoa inteira é livre. A pessoa fragmentada, que nega metade de si mesma, vive em guerra interior constante. Então aqui está a primeira grande transformação que a disciplina estoica oferece: a transformação da relação com seus próprios pensamentos e emoções. Você para de ser vítima deles e se torna observador consciente. E dessa posição de observador, você pode escolher. Pode escolher quais pensamentos cultivar, quais emoções alimentar, quais ações tomar. E essa escolha, renovada a cada instante, reconstrói completamente sua experiência da vida. Não em anos, não em meses, em horas. No momento em que você decide ser livre, você é. Antes de continuarmos, quero fazer um convite. Se esta reflexão está ressoando com você, se está tocando algo profundo, deixe um comentário compartilhando sua experiência. Em que área da sua vida você sente que está no piloto automático? Onde você precisa despertar consciência? E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Porque estamos construindo juntos uma comunidade de pessoas comprometidas com a transformação interior, com o autoconhecimento, com a vida consciente. E cada reflexão que você deixa aqui enriquece todos nós. Vamos continuar. Epicteto ensinava que a essência da filosofia estoica poderia ser resumida em uma única frase: distinguir o que está sob seu controle do que não está. Parece simples, quase óbvio. Mas quando você realmente internaliza essa distinção, quando começa a viver por esse princípio, toda a sua vida se transforma. Porque você percebe que gastou anos, talvez décadas, tentando controlar o incontrolável, tentando mudar as pessoas, manipular resultados, evitar o inevitável. E nesse processo, negligenciou a única coisa que está verdadeiramente sob seu controle: sua própria consciência, suas escolhas, suas respostas ao que acontece. Os estoicos identificaram que apenas 3 coisas estão genuinamente sob nosso controle: nossos julgamentos, nossos desejos e nossas aversões. Tudo o mais, a reputação, a riqueza, a saúde, as ações dos outros, os eventos do mundo, está fora do nosso domínio. E tentar controlar o que não podemos gera apenas sofrimento, frustração e perda de energia vital. Imagine sua vida como um rio. Você não controla a correnteza, as pedras no caminho, as mudanças de direção, mas você controla como navega. Pode resistir, lutar contra a água, se esgotar tentando nadar contra a corrente. Ou pode aprender a fluir, a usar a força do rio a seu favor, a navegar com habilidade e presença. Os estoicos escolheram a segunda opção, não por passividade, mas por sabedoria. Eles compreenderam que resistir ao que não pode ser mudado é loucura, e que aceitar o que é não significa conformismo, mas sim clareza sobre onde seu poder realmente reside. Jung também abordou essa questão, embora por outra perspectiva. Ele falava sobre a aceitação do que ele chamava de sincronicidade, a forma como a vida se desdobra através de coincidências significativas. Jung observou que quando resistimos ao fluxo natural da psique, quando tentamos forçar a vida a seguir nossos planos rígidos, criamos neurose. Mas quando aprendemos a confiar no processo, a seguir os sinais que a própria psique nos oferece, encontramos alinhamento e fluidez. A prática da presença radical
Começa com uma pergunta muito simples, mas profundamente desafiadora. Onde você está agora? Não fisicamente, mas mentalmente. Onde sua atenção está? A maioria das pessoas, na maior parte do tempo, não está presente. Está revivendo o passado ou ensaiando o futuro. Está presa em arrependimentos ou ansiosa com possibilidades. E enquanto a mente vagueia por territórios imaginários, a vida real está acontecendo. O momento presente está passando, não vivido, não aproveitado. Os estoicos praticavam o que poderíamos chamar de atenção plena muito antes desse termo se popularizar. Marco Aurélio constantemente se lembrava: concentre-se no que está diante de você. Não se perca em fantasias sobre o futuro ou ruminações sobre o passado. Faça bem o que está fazendo agora. E se você fizer bem o agora, o futuro cuidará de si mesmo, porque o futuro é apenas uma sequência de agoras. E se você vive cada agora com presença e intenção, sua vida toda se transforma. Mas como praticar isso concretamente? Como trazer a mente de volta quando ela constantemente se dispersa? Através da respiração consciente, através da observação dos sentidos, através da pergunta constante: o que estou fazendo agora? Os estoicos usavam o que chamavam de aforismos ou mantras mentais, frases curtas que repetiam para si mesmos ao longo do dia, como âncoras de consciência. Marco Aurélio repetia: tudo que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo que vemos é uma perspectiva, não a verdade. Esse mantra o protegia de reagir automaticamente às provocações, de se deixar abalar pelas palavras dos outros, de confundir interpretações com realidade. Sêneca tinha outro mantra: viva como se cada dia fosse o último, mas planeje como se fosse viver para sempre. Essa aparente contradição captura perfeitamente o equilíbrio estoico. Viver com urgência e presença, mas também com sabedoria e planejamento. Não desperdiçar um único instante, mas também construir para o longo prazo. Existe uma diferença fundamental entre viver no presente e viver apenas para o presente. Viver no presente é estar plenamente engajado com o que você está fazendo agora. É dar toda a sua atenção para a conversa que está tendo, para o trabalho que está realizando, para a refeição que está consumindo. É experimentar a vida com todos os sentidos despertos. Mas viver apenas para o presente, sem consideração pelo futuro, é impulsividade, é hedonismo vazio. É viver como criança, buscando gratificação imediata, sem responsabilidade pelas consequências. Os estoicos rejeitavam ambos os extremos. Eles não viviam no passado nem no futuro, mas também não ignoravam as lições do passado ou as necessidades do futuro. Eles usavam o passado como escola, o futuro como mapa, mas viviam no presente como território real da existência. E essa é a prática da presença radical. É estar aqui, agora, completamente, mas com a sabedoria acumulada de todas as suas experiências e a clareza sobre seus valores e direção. Deixe-me dar um exemplo prático. Você está numa reunião de trabalho. Sua mente pode estar em 3 lugares. No passado, remoendo algo que seu colega disse ontem. No futuro, preocupado com um prazo que se aproxima. Ou no presente, realmente ouvindo o que está sendo dito agora. A maioria das pessoas oscila entre passado e futuro, perdendo completamente o presente. E então saem da reunião sem ter realmente participado, tendo que pedir para alguém repetir o que foi decidido. Mas se você pratica presença radical, você está ali. Você ouve, processa, contribui. Você não desperdiça energia com preocupações ou ruminações. Você usa sua energia onde ela pode ser útil, no momento presente. E no fim do dia, você está menos exausto, porque não gastou energia mental em processos inúteis. Esse é o poder da presença. Ela não apenas melhora a qualidade da sua experiência, mas também economiza energia vital, porque a dispersão mental é exaustiva. A presença é renovadora. Jung observou que muitos de seus pacientes sofriam não por causa de traumas específicos ou problemas concretos, mas por uma sensação generalizada de vazio e falta de sentido. Eles viviam vidas que, objetivamente, eram bem-sucedidas, mas subjetivamente sentiam-se mortos por dentro. Jung percebeu que esse vazio vinha da desconexão com a própria profundidade.
Essas pessoas viviam apenas na superfície, cumprindo papéis sociais, atendendo expectativas externas, mas nunca realmente habitando suas próprias vidas, nunca realmente presentes consigo mesmas. E Jung propôs que a cura vinha através do que ele chamava de imaginação ativa, uma prática de diálogo consciente com o inconsciente, uma forma de trazer presença para a vida interior, de não apenas viver automaticamente, mas de se relacionar conscientemente com os próprios processos psíquicos. Isso se alinha perfeitamente com a prática estoica da autoobservação. Os estoicos desenvolveram uma técnica específica para cultivar presença que eles chamavam de visualização matinal. Antes de começar o dia, eles se sentavam em silêncio e mentalmente percorriam o dia que viriam pela frente. Imaginavam os desafios que poderiam enfrentar, as pessoas difíceis com quem poderiam interagir, as situações estressantes que poderiam surgir. E então, mentalmente, praticavam responder a essas situações com virtude. Se esperavam encontrar alguém irritante, visualizavam-se permanecendo calmos. Se sabiam que teriam uma conversa difícil, ensaiavam responder com coragem e honestidade. Essa prática não era sobre controlar os eventos, mas sobre preparar a mente. Era sobre criar intenção consciente antes de entrar no caos do dia. E funcionava. Porque quando você já visualizou como quer responder a uma situação, quando já decidiu antecipadamente quem você quer ser, é muito mais fácil não ser arrastado por reações automáticas quando a situação realmente acontece. A presença radical também se aplica à forma como nos relacionamos com os outros. Quantas vezes você está numa conversa, mas não está realmente ouvindo? Está apenas esperando sua vez de falar, preparando mentalmente seu próximo argumento ou simplesmente distraído com seus próprios pensamentos. Isso não é estar presente. Estar presente numa conversa significa silenciar sua própria mente e dar atenção total a outra pessoa. Significa ouvir não apenas as palavras, mas o que está por trás delas. O tom, a emoção, a intenção. E quando você realmente ouve, quando está genuinamente presente, algo mágico acontece. A outra pessoa se sente vista, validada, reconhecida, e o vínculo entre vocês se aprofunda. Porque presença é o maior presente que você pode dar a alguém. É dizer, sem palavras, neste momento, você é a coisa mais importante para mim. Nada mais existe. Estou aqui, com você, completamente. Os estoicos levavam essa prática ainda mais longe. Eles praticavam o que chamavam de amor racional, que não era um sentimento piegas, mas um compromisso consciente com o bem-estar dos outros. E esse compromisso se manifestava através da presença. Marco Aurélio, governando um império, podia facilmente ter se isolado em suas preocupações, tratando as pessoas como meros instrumentos, mas ele escolheu estar presente. Escolheu ver cada pessoa como um ser humano completo, com sua própria profundidade e dignidade. E essa escolha transformou não apenas suas relações, mas o impacto que ele teve no mundo. Porque quando você está realmente presente com as pessoas, você as influencia de formas que vão muito além das palavras. Você as inspira, sem tentar. Você as eleva, simplesmente por estar ali plenamente. Então aqui está a segunda grande transformação que a disciplina estoica oferece. A transformação da qualidade da sua presença. Quando você para de viver no piloto automático, quando traz consciência para cada momento, cada ação, cada interação, você não apenas vive mais, você vive melhor. A vida se torna mais rica, mais profunda, mais significativa. E isso não leva anos para acontecer. Acontece no instante em que você decide estar presente. Agora, existe uma verdade incômoda que os estoicos enfrentavam sem hesitação. Você não é quem pensa ser. Você é quem você age sendo. Suas intenções não importam se não se traduzem em ações. Seus valores não significam nada se você não os vive. E seu caráter não é determinado pelo que você diz sobre si mesmo, mas pelo que você faz quando ninguém está olhando. Os estoicos eram obcecados com a virtude, não como conceito moral abstrato, mas como prática concreta. Virtude, para eles, significava excelência de caráter. Significava desenvolver as qualidades que tornam um ser humano genuinamente admirável: sabedoria, coragem, justiça e temperança.
E essas qualidades não eram inatas, eram cultivadas, através de ações repetidas, através de escolhas consistentes, através do compromisso diário de ser melhor do que você foi ontem. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, ensinou que a virtude é o único bem verdadeiro. Não o prazer, não a riqueza, não o reconhecimento. Apenas a virtude. Porque tudo o mais pode ser tirado de você, mas seu caráter, uma vez formado, pertence apenas a você. Jung abordou essa questão através do conceito de desenvolvimento da personalidade. Ele observou que a maioria das pessoas nunca realmente amadurece psicologicamente. Elas envelhecem, acumulam experiências, mas mantêm os mesmos padrões imaturos de reação. Continuam egoístas, impulsivas, inconscientes. E Jung propôs que o verdadeiro objetivo da vida humana não é o sucesso externo, mas o desenvolvimento interior. É tornar-se consciente, integrado, completo. É transformar o caráter. E isso, Jung afirmava, é o trabalho mais difícil e mais nobre que um ser humano pode empreender, porque exige honestidade brutal consigo mesmo, exige reconhecer suas falhas sem se desculpar, exige mudar padrões profundamente enraizados, exige, acima de tudo, coragem. Coragem para deixar morrer quem você foi, para que possa nascer quem você pode ser. E aqui chegamos ao coração da disciplina estoica. Não é sobre seguir regras, é sobre transformação do caráter, é sobre esculpir sua própria alma, dia após dia, escolha após escolha, até que você se torne a obra-prima que nasceu para ser. A primeira virtude estoica é a sabedoria, mas não sabedoria acadêmica, não acúmulo de informações, sabedoria prática. A capacidade de ver as coisas como realmente são, não como você gostaria que fossem. A capacidade de distinguir o essencial do supérfluo, o verdadeiro do falso, o que importa do que é ilusão. Epicteto contava a história de um homem que se queixava de ter perdido sua fortuna. Epicteto perguntou: "Você perdeu sua capacidade de pensar?" "Não." "Você perdeu sua capacidade de agir com integridade?" "Não." "Então você não perdeu nada verdadeiramente importante. O que você perdeu é algo que nunca foi realmente seu para começar." Essa é a sabedoria estoica. Ver que todas as coisas externas são emprestadas, temporárias, indiferentes, e que a única coisa que realmente importa é o que você faz com elas enquanto as tem. Como você as usa para desenvolver seu caráter, para servir aos outros, para viver com virtude. Mas como cultivar sabedoria na prática? Através da reflexão constante. Os estoicos não viviam de forma impulsiva. Eles paravam, observavam, questionavam. Antes de formar uma opinião, perguntavam a si mesmos: isso é fato ou interpretação? Antes de reagir emocionalmente, perguntavam: essa reação serve ao meu bem maior ou apenas alimenta meu ego? Antes de tomar uma decisão, perguntavam: isso está alinhado com meus valores ou estou cedendo à pressão externa? Essa pausa entre estímulo e resposta é onde reside a liberdade humana. É onde você pode escolher a sabedoria em vez da reatividade. E quanto mais você pratica essa pausa, mais natural ela se torna. Até que, eventualmente, você vive num estado de vigilância serena, sempre consciente, sempre presente, sempre escolhendo com sabedoria. Pense numa situação comum. Alguém te critica publicamente. A reação automática é defesa, raiva, contra-ataque. Mas se você pratica a pausa da sabedoria, você se pergunta: essa crítica tem mérito? Se tem, posso aprender com ela. Se não tem, por que me deixaria abalar por uma opinião sem fundamento? Marco Aurélio escreveu algo extraordinário sobre isso. Quando alguém te insulta, lembre-se de que essa pessoa está agindo de acordo com o que parece certo para ela. Ela não pode ver as coisas como você vê. Se ela vê errado, ela é a prejudicada, não você. Você vê a sabedoria nisso? Quando você compreende que as pessoas agem de acordo com sua própria visão de mundo, suas próprias feridas, seus próprios medos, você para de levar as coisas para o lado pessoal. Você desenvolve compaixão. Não uma compaixão fraca que aceita tudo, mas uma compaixão forte que compreende sem ser contaminada. E essa compreensão liberta você do sofrimento desnecessário. Liberta você da necessidade de estar certo, de ser validado, de ser aprovado. Porque sua validação vem de dentro, da sua própria integridade, não da opinião flutuante dos outros.
A segunda virtude estoica é a coragem. E aqui não estamos falando apenas de coragem física, de enfrentar perigos externos. Estamos falando principalmente de coragem moral. A coragem de fazer o que é certo mesmo quando é difícil. A coragem de ser autêntico mesmo quando seria mais fácil se conformar. A coragem de dizer não quando todos dizem sim. A coragem de dizer sim quando todos recuam com medo. Jung identificou que uma das maiores fontes de sofrimento psicológico é o que ele chamava de traição de si mesmo. Quando você age contra seus próprios valores, quando trai sua própria verdade, você cria uma fratura interior. Uma parte de você sabe que está vivendo uma mentira. E essa dissonância gera ansiedade, depressão, vazio existencial. A cura vem através da coragem de ser autêntico, de alinhar suas ações com seus valores, mesmo que isso tenha um custo. Mesmo que você perca amigos, emprego, status, porque o que você ganha é infinitamente mais valioso. Integridade. E a pessoa íntegra pode olhar para si mesma no espelho sem vergonha, pode dormir com a consciência tranquila, pode viver com dignidade, independentemente das circunstâncias externas. Os estoicos praticavam exercícios específicos para desenvolver coragem. Um deles era o confronto voluntário com o desconforto. Sêneca, mesmo sendo rico, periodicamente vivia como um pobre. Dormia no chão, comia comida simples, vestia roupas velhas. Não por masoquismo, mas para provar a si mesmo que podia viver bem em qualquer circunstância, que não dependia de confortos externos para sua serenidade interior. E esse exercício o libertava do medo da pobreza que paralisa tantas pessoas. Porque quando você enfrenta voluntariamente aquilo que teme, quando descobre que pode sobreviver e até prosperar no que imaginava ser insuportável, você se torna invencível. Não porque nada de ruim pode acontecer com você, mas porque você sabe que pode lidar com qualquer coisa. Pense em sua própria vida. Qual é o medo que te paralisa? Medo de rejeição? Medo de fracasso? Medo da solidão? Medo da morte? A coragem não é a ausência de medo. É agir apesar do medo. É reconhecer que o medo é apenas um sentimento, não uma profecia. É dar um passo em direção ao que te assusta, não porque é fácil, mas porque é necessário para seu crescimento. E cada vez que você age com coragem, você fortalece seu caráter. Você se torna um pouco mais livre, um pouco mais você mesmo. A terceira virtude estoica é a justiça. E para os estoicos, justiça significava muito mais do que seguir leis. Significava viver em harmonia com a natureza social do ser humano. Significava reconhecer que você não existe isolado, que faz parte de uma teia de relações e que suas ações afetam os outros. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para a colmeia não pode ser bom para a abelha." Essa era a visão estoica. Você não pode prosperar verdadeiramente às custas dos outros. Você não pode construir sua felicidade sobre o sofrimento alheio, porque somos todos parte do mesmo organismo maior. E quando você prejudica outro, você prejudica a si mesmo. Não por punição kármica mística, mas por consequência psicológica real. Porque quando você age injustamente, você corrói sua própria integridade. Você se torna alguém em quem não pode confiar. E se você não pode confiar em si mesmo, como pode ter paz interior? Jung explorou essa ideia através do conceito de sombra coletiva. Ele observou que sociedades inteiras podem reprimir aspectos sombrios, projetando-os em grupos externos. E essa projeção gera injustiça, opressão, violência. A cura, tanto individual quanto coletiva, vem através do reconhecimento de nossa humanidade compartilhada. Vem através da prática consciente de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Não por obrigação moral imposta externamente, mas por reconhecimento profundo de nossa interconexão. A prática da justiça começa em lugares pequenos, na forma como você trata o garçom que serve sua comida, na forma como você fala com o atendente de telemarketing, na forma como você se comporta no trânsito quando ninguém está vendo. Esses momentos cotidianos são onde seu caráter é verdadeiramente testado e formado. É fácil ser gentil quando todos estão assistindo. É fácil ser justo quando há consequências para a injustiça. Mas a pessoa verdadeiramente virtuosa age com justiça mesmo quando ninguém veria, mesmo quando poderia se safar da injustiça, porque sua bússola moral é interna,
não externa. Epicteto, que viveu como escravo antes de se tornar filósofo, tinha uma sensibilidade especial para a justiça. Ele ensinava que todo ser humano tem dignidade inerente, independentemente de status social, riqueza ou poder, e que tratar alguém como inferior é revelar sua própria inferioridade de caráter, porque a pessoa verdadeiramente grande enxerga a grandeza potencial em todos, vê além das aparências superficiais e reconhece a centelha de consciência que habita cada ser humano. A quarta virtude estoica é a temperança. E aqui estamos falando de autodomínio, de moderação, da capacidade de não ser escravo de seus desejos e impulsos. Na cultura moderna, somos constantemente bombardeados por mensagens que celebram o excesso. Mais é sempre melhor. Mais prazer, mais conforto, mais consumo, mais estimulação. E o resultado é uma sociedade de pessoas viciadas, insatisfeitas, sempre buscando o próximo hit de dopamina, mas nunca encontrando satisfação verdadeira. Os estoicos propunham o caminho oposto. Não a negação ascética da vida, mas a apreciação consciente do suficiente. Sêneca vivia numa mansão, mas escolhia periodicamente viver de forma simples para lembrar a si mesmo que não precisava de luxos para ser feliz. Marco Aurélio, imperador de Roma, podia ter qualquer prazer, mas escolhia moderação em todas as coisas, porque eles compreenderam algo fundamental: o prazer não controlado se torna prisão. Quando você não pode ser feliz sem determinada coisa, você não é livre. Você é dependente. E a dependência, seja de substâncias, pessoas, posses ou experiências, é escravidão. Jung observou que muitos vícios e comportamentos compulsivos são tentativas inconscientes de preencher um vazio espiritual. As pessoas bebem, consomem, se distraem incessantemente porque estão fugindo de si mesmas, fugindo do confronto com sua própria profundidade. E quanto mais fogem, maior fica o vazio. A cura vem não através de mais estímulos externos, mas através do desenvolvimento da vida interior, através da capacidade de estar consigo mesmo, em silêncio, sem necessidade de preenchimento externo constante. E isso exige temperança, exige a disciplina de dizer não aos impulsos, de criar espaço interior, de tolerar o desconforto temporário da abstinência, em nome da liberdade duradoura. A prática da temperança não é sobre privação, é sobre escolha consciente, é sobre não ser controlado por seus apetites. Pense em quanto da sua vida é dirigida por impulsos automáticos. Você come porque está com fome ou por tédio, ansiedade, hábito? Você consome conteúdo online porque está genuinamente interessado ou porque não consegue ficar sozinho com seus pensamentos? Você gasta dinheiro em coisas que realmente valoriza ou está tentando preencher um vazio emocional? A temperança começa com a consciência dessas dinâmicas. E então vem a prática de pausar, de sentir o impulso sem agir imediatamente sobre ele. De perguntar: eu realmente quero isso? Ou é apenas um padrão automático? E às vezes você escolhe indulgir, mas é uma escolha consciente, não uma compulsão inconsciente. E essa diferença muda tudo, porque quando você age conscientemente, você está no controle. Quando você age compulsivamente, você é controlado. Os estoicos tinham um exercício específico para cultivar temperança. Eles praticavam o que chamavam de abstinência voluntária. Escolhiam abrir mão de algo que gostavam, não porque era ruim, mas para provar a si mesmos que podiam viver sem. Poderia ser vinho, carne, entretenimento, qualquer coisa. E através dessa prática, eles desenvolviam autodomínio, desenvolviam a capacidade de escolher, não de ser escolhidos por seus desejos. E aqui está o paradoxo belo da temperança. Quando você para de ser escravo do prazer, você realmente começa a apreciar o prazer. Porque agora você o experimenta conscientemente, sem culpa, sem compulsão, sem dependência. Você bebe um copo de vinho e realmente saboreia. Você come uma refeição deliciosa e realmente aprecia. Você não precisa de excesso porque aprendeu a extrair profundidade do simples. E essa é a vida virtuosa. Não uma vida de negação, mas uma vida de apreciação consciente. Não uma vida de menos, mas uma vida de suficiente. E suficiente, quando você realmente compreende essa palavra,
é abundância. Então aqui está a terceira grande transformação que a disciplina estoica oferece: a transformação do caráter através do cultivo consciente da virtude. Quando você se compromete com sabedoria, coragem, justiça e temperança, quando pratica essas qualidades diariamente, você não apenas melhora como pessoa, você se torna alguém fundamentalmente diferente, alguém livre, íntegro, sereno. E essa transformação não acontece num futuro distante. Ela começa agora, com a próxima escolha que você faz. Com a decisão de agir com virtude neste momento, nesta situação, neste desafio específico que está diante de você. Voltemos ao começo. A citação de Marco Aurélio que abriu esta reflexão. Você tem o poder de retirar a qualquer momento da sua própria mente. Não esqueça dessa força, pois o refúgio está sempre disponível para nós mesmos. Agora, depois de tudo que exploramos, você compreende o verdadeiro significado dessas palavras? Marco Aurélio não estava falando de escapismo. Não estava propondo que você fuja dos problemas para um mundo de fantasia. Ele estava revelando a verdade mais profunda sobre a existência humana, que você sempre tem acesso a um espaço interior inviolável, um espaço onde nenhuma circunstância externa pode alcançar, um espaço de consciência pura, de escolha livre, de dignidade inalienável. E nesse espaço, você pode se transformar instantaneamente, porque transformação não é uma questão de tempo, é uma questão de profundidade, de decisão. Quando você realmente decide mudar, quando você se compromete totalmente com uma nova forma de ser, a mudança já aconteceu. O resto é apenas manifestação externa daquilo que já se transformou internamente. Jung passou décadas explorando a psique humana e chegou a uma conclusão semelhante. Ele percebeu que o inconsciente está constantemente tentando se comunicar com a consciência, oferecendo insights, símbolos, direções. E que a transformação psicológica acontece quando finalmente ouvimos, quando paramos de resistir, quando nos abrimos para o que somos além do ego limitado. E Jung observou que essa abertura pode acontecer num instante, numa crise, numa visão, num sonho, numa conversa, ou simplesmente num momento de quietude onde algo clica e você vê tudo diferente. E depois desse momento, você nunca mais é o mesmo. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua relação com o mundo. E quando a relação muda, tudo muda. Os estoicos e Jung, vindos de tradições diferentes, apontam para a mesma verdade. Você não é suas circunstâncias. Você não é seu passado. Você não é seus condicionamentos. Você é consciência, e a consciência tem o poder de escolher a cada momento como será. Pense em tudo que exploramos hoje: a ilusão do tempo e o poder da decisão imediata, a prática da presença radical que transforma a qualidade de cada momento, o cultivo da virtude que reconstrói seu caráter do zero. Essas não são ideias abstratas, são práticas concretas que você pode começar a aplicar agora mesmo, literalmente agora. Antes de terminar de assistir este vídeo, comece com a observação da sua própria mente. Perceba onde sua atenção está. Está aqui neste momento, absorvendo estas palavras? Ou já começou a divagar, planejando o que fazer depois, preocupando-se com algo, julgando o que ouviu? Só o ato de perceber isso, sem julgamento, já é transformação, porque você acabou de criar distância entre você e seus processos mentais automáticos. E nessa distância está a liberdade. Em seguida, pratique a distinção estoica fundamental. O que está sob meu controle agora? E foque toda a sua energia nisso. Você não pode controlar o trânsito, mas pode controlar como responde ao trânsito. Você não pode controlar a economia, mas pode controlar como gerencia seus recursos. Você não pode controlar as ações dos outros, mas pode controlar suas próprias escolhas e reações. E quando você foca no que pode controlar, quando para de desperdiçar energia lutando contra o incontrolável, você descobre que tem muito mais poder do que imaginava. Então, pratique presença. Escolha uma atividade rotineira hoje, algo que você normalmente faz no piloto automático, e faça conscientemente. Pode ser escovar os dentes, tomar banho, comer, dirigir. Faça essa atividade com atenção total. Perceba as sensações, os movimentos,
os detalhes que você normalmente ignora. E ao fazer isso, você estará treinando sua capacidade de presença, que se estenderá para todas as áreas da sua vida. E, finalmente, escolha uma virtude para praticar hoje. Não todas de uma vez, apenas uma. Talvez seja a sabedoria, pausar antes de reagir, questionar suas interpretações automáticas. Talvez seja coragem, fazer algo que você vem adiando por medo. Talvez seja justiça, tratar alguém com bondade que você normalmente ignoraria. Ou talvez seja temperança, dizer não a um impulso e escolher conscientemente. Uma ação virtuosa. É só isso que você precisa, porque essa única ação começa a reformar seu caráter. E amanhã você escolhe novamente. E no dia seguinte também. E aos poucos, imperceptivelmente, você se torna outra pessoa. Mas aqui está a verdade mais profunda, a que os estoicos e Jung conheciam bem. Você não se torna outra pessoa. Você finalmente se torna você mesmo, porque debaixo de todas as máscaras sociais, de todos os condicionamentos, de todos os medos e padrões limitantes, existe sua natureza essencial. Existe quem você realmente é. E todo o trabalho de transformação não é construir algo novo, mas remover as camadas falsas que cobrem o verdadeiro. É como esculpir uma estátua. Michelangelo disse que ele não criava a estátua, ele apenas removia o mármore que escondia a figura que já estava lá. É isso que você faz quando pratica a disciplina estoica, quando segue o caminho do autoconhecimento que Jung mapeou. Você remove as camadas falsas, e o que emerge é quem você sempre foi, mas nunca teve permissão para ser. Existe uma pergunta que os estoicos se faziam, e que eu quero deixar com você. Se você soubesse que iria morrer hoje à noite, como viveria este dia? Que máscaras você deixaria cair? Que verdades você finalmente diria? Que riscos você correria? Que perdões você ofereceria? Que amor você expressaria? E agora a pergunta mais importante. O que impede você de viver assim hoje, sabendo que você não tem garantia de amanhã? A resposta é nada, exceto o hábito, o medo, a ilusão de que há tempo. Mas os estoicos nos convidam a viver como se não houvesse tempo. Não por desespero, mas por clareza. Porque quando você vive cada dia como se fosse o último, você finalmente vive de verdade. Você para de adiar sua vida. Você para de esperar pela versão futura e melhorada de si mesmo. Você é agora quem pode ser. Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. Mas eu acrescentaria, o privilégio de cada momento é escolher tornar-se quem você realmente é. Porque você não precisa esperar. A transformação não está no futuro. Ela está disponível agora, neste exato instante, no espaço entre este pensamento e o próximo, na pausa entre o estímulo e a resposta, no silêncio onde sua consciência habita, livre de todos os condicionamentos. E quando você toca esse espaço, quando você descansa nessa consciência pura, mesmo que por um instante, você experimenta quem você é, além de todas as histórias que conta sobre si mesmo. E essa experiência muda tudo. Porque uma vez que você conhece sua própria vastidão, sua própria profundidade, você não pode mais se contentar com a vida superficial. Você não pode mais viver no piloto automático. Você não pode mais ser prisioneiro de padrões inconscientes. Você desperta. E despertar não é um evento único. É uma escolha renovada a cada momento. É o compromisso constante de viver conscientemente, de agir virtuosamente, de estar presente. E sim, você vai esquecer, vai cair no sono da inconsciência, vai ser arrastado por velhos padrões. Mas agora você tem as ferramentas para despertar novamente. A observação da mente, a distinção entre controlável e incontrolável, a prática da presença, o cultivo da virtude. Essas são suas âncoras, e cada vez que você retorna a elas, você se fortalece. Então aqui está meu convite final para você. Não apenas assista este vídeo e siga em frente. Não deixe essas palavras serem apenas mais informação consumida e esquecida. Faça delas uma prática viva. Pegue uma dessas ideias a que mais ressoou com você e aplique hoje. Não amanhã, hoje, agora. E observe o que acontece. Observe como uma única escolha consciente ripples através de todo o seu dia. Como ela afeta sua energia, suas interações, seu estado interior.
e então escolha novamente amanhã. E continue escolhendo, porque a transformação não é um destino onde você chega e finalmente descansa. É um caminho que você percorre, passo a passo, escolha a escolha, momento a momento. E a beleza é que você nunca está sozinho nesse caminho. Todos os seres humanos que já viveram enfrentaram os mesmos desafios essenciais: o medo, o desejo, o sofrimento, a busca por sentido. E os mais sábios entre eles, como os estoicos e Jung, deixaram mapas. Não para nos dizer exatamente o que fazer, mas para nos lembrar de verdades que, no fundo, já sabemos. Verdades sobre liberdade, dignidade, virtude, consciência. Verdades sobre quem realmente somos quando paramos de fingir, de nos esconder, de viver pequenos. Então levante-se deste momento transformado. Não porque você aprendeu algo novo, mas porque você se lembrou de algo antigo, de algo que sempre esteve em você, esperando para ser reconhecido. Sua capacidade de escolher, sua natureza essencial, seu poder inalienável de ser livre, não importa o que aconteça ao seu redor. E lembre-se, a vida não está esperando você se preparar. Ela está acontecendo agora. Este momento é tudo o que você tem, e este momento é suficiente. É mais que suficiente. É o portal para a transformação que você busca. Então atravesse esse portal. Seja corajoso, seja consciente, seja livre e seja você mesmo, finalmente, completamente, sem desculpas. Feche os olhos por um momento, respire fundo e pergunte a si mesmo: quem eu escolho ser neste dia? Não quem os outros esperam que eu seja, não quem eu fui ontem, mas quem eu escolho ser agora, neste momento eterno de possibilidade. E então abra os olhos e viva essa escolha, porque você é livre, sempre foi, sempre será. A única questão é, quando você finalmente vai reconhecer e viver essa liberdade? E você, que está aí do outro lado da tela, me conta. Qual foi a ideia deste vídeo que mais impactou você? Foi a percepção de que a transformação não precisa de tempo, mas de decisão. Foi a prática da presença radical que muda a qualidade de cada momento? Foi o chamado para cultivar virtude, para esculpir seu próprio caráter conscientemente? Deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe sua reflexão, sua experiência, seu compromisso. Porque quando você articula algo em palavras, quando você declara publicamente uma intenção, você a fortalece. E sua reflexão pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para despertar para o próprio poder de transformação. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Clique no botão de inscrição agora, porque aqui nós não estamos apenas consumindo conteúdo, estamos construindo uma comunidade de transformação real. Cada pessoa que se inscreve é alguém que decidiu parar de viver no piloto automático e começar a despertar conscientemente. Você quer fazer parte disso? Então se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma reflexão que pode mudar completamente sua perspectiva de vida. E se este vídeo tocou algo profundo em você, se você sente que pode ajudar alguém que está lutando, alguém que está preso em padrões, alguém que esqueceu do próprio poder, compartilhe este conteúdo. Seja um mensageiro de possibilidade. E não esqueça de deixar seu like, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas reflexões que podem transformar vidas. Então, recapitulando, comenta aqui embaixo qual ideia mais impactou você. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha com quem precisa ouvir isso. São ações simples, mas que constroem algo muito maior do que apenas um canal. Constroem uma rede de pessoas despertas, conscientes, comprometidas com a vida virtuosa. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, viva conscientemente. Escolha virtuosamente. Esteja presente. E lembre-se, a transformação não está no amanhã. Ela está agora. Sempre agora.